Boa noite a todos. Em nome da OAB Minas Gerais, subseção Juiz de Fora, e da Comissão de Direitos Individuais e Coletivos do Trabalho, hoje eu tenho a honra de apresentar a palestra de Saúde do Trabalhador, Pandemia e Teletrabalho, que será apresentado pela palestrante, a doutora Janete Deste, juíza do trabalho aposentada, professora. Gostaríamos de agradecer enormemente à palestrante por ceder o seu precioso tempo e nos agraciar com essa brilhante palestra. Antes de passar a palavra para a doutora Janete, gostaria que a Paula, membro da Comissão de Direito do Trabalho, desse algumas palavras e, assim, ao final, nós começaremos a palestra. Boa noite. Com a doutora Paula. Boa noite, gente. Eu peço desculpas pelo probleminha que eu tive aqui. E eu queria agradecer imensamente a doutora Janete por ter nos concedido um pouquinho do tempo dela, que eu sei que é bem precioso. Eu acompanho ela pelas redes sociais, eu vejo que é palestra, é aula, é um monte de coisa. Então, eu agradeço imensamente mesmo a senhora por ter nos concedido um pouquinho do tempo da senhora. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito grandiosa para a gente. E agora eu já vou passar a palavra para a senhora. Tá certo, então. Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. É uma satisfação ocupar esse espaço pela primeira vez. Espero não decepcionar. Agradeço à OAB de Juiz de Fora, agradeço ao presidente da seccional, doutor João Fernando Lourenço, e também, em nome do presidente da Comissão de Direitos Individuais e Coletivos do Trabalho, doutor Marco Antônio Brigolini, que está organizando o evento. Agradeço também a Paula pela oportunidade que me dá de fazer esse convite, que muito me honra. E falar de um tema tão importante, sobretudo neste momento em que estamos enfrentando a dor de uma pandemia, que a todos nos impactou e segue trazendo tantas e tão sérias consequências para todos nós, realmente é um momento ímpar e uma satisfação poder, de alguma forma, contribuir. A par das tristezas que a pandemia nos trouxe e ainda está trazendo, nesse cenário, também tivemos algo bom, tá? A oportunidade de nos deslocarmos rapidamente, sem a necessidade de viajar, a gente pode rapidinho estar num estado diferente do nosso e de compartilhar ideias, debater com tantas pessoas. Eu diria que esse é o lado bom da pandemia. Nós nunca estudamos tanto, nunca assistimos e participamos de tantas palestras, eventos, lives, enfim, como a Paula mesmo falou, né? É incrível o que se tem estudado e o que se tem pensado, até porque o cenário da pandemia levou a essa realidade, né? Antes de ficarmos isolados, lamentando os fatos, nós resolvemos ir à luta e enfrentar, e como eu digo, vamos aproveitar, então, esse momento da forma como nós podemos. Está me ouvindo bem, Paula? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo super bem, doutora. Então, eu inicio trazendo algumas palavras que eu escutei hoje de manhã do doutor José Alberto Couto Maciel, ilustre jurista, uma carreira brilhante, e que, inclusive, integrou a Comissão de Atualização da CLT em 1975, ao lado de outros notáveis juristas. Ele foi entrevistado hoje pelo ministro aposentado do TST
Carlos Alberto Reis de Paula, igualmente brilhante, no programa de entrevistas da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e falando sobre a história do direito do trabalho. Um evento imperdível, recomendo a todos que nos ouvem o evento. E ele disse, pelas tantas na sua fala, a seguinte expressão: o empregado deixa na empresa para a qual trabalha, para a qual trabalhou, a sua energia e a sua espiritualidade, que não lhe podem jamais ser restituídas, razão pela qual ele faz parte do empreendimento. E foi sob a inspiração desta simples e verdadeira afirmação, cujo conteúdo não traz muita novidade, mas nos permite pensar, que eu passei hoje a refletir sobre o conteúdo que eu iria apresentar nessa oportunidade. Espero atender às expectativas de todos com a minha fala e me inspirei nessa colocação porque eu achei realmente, até de certa forma, emocionante, porque ele disse, em poucas palavras, ele colocou uma realidade que muitas vezes a gente não esquece, mas a gente deixa de atentar devidamente para ela. O trabalhador precisa do empregador para lhe dar trabalho e lhe alcançar o salário. O empregador precisa do empregado para que as suas atividades possam se desenvolver e para que o lucro e a prosperidade ocorram. E mais, a sociedade e a economia precisam de ambos, empregado e empregador. E nessa perspectiva, sendo o contrato de trabalho bilateral e sinalagmático, sabemos que dele resultam obrigações contrárias e contrapostas, ou seja, há uma reciprocidade de obrigações. É certo que as partes do contrato de trabalho estão usualmente em condições desiguais, daí porque a natureza protetiva das regras do direito do trabalho visa atenuar esta desigualdade. E lembro aqui uma outra característica da relação de emprego, a evidenciar que o trabalho prestado é realizado por conta alheia, que é a característica da alteridade. Nas palavras de Maurício Godinho Delgado, o risco inerente à prestação de serviços e ao seu resultado, além dos riscos do próprio empreendimento empresarial, todos são estranhos à figura do trabalhador, à figura do obreiro, recaindo, sim, sobre aquele que adquire tais serviços. Feitas essas colocações acerca do contrato de trabalho, lembra-se que a CLT não apresenta um título específico catalogando todas as obrigações que decorrem de um contrato de trabalho, sendo que essas obrigações nós vamos encontrar esparramadas pelo texto da CLT em diversos artigos. Então, lendo o texto da CLT de ponta a ponta, naquilo em que temos as regras de direito material, nós encontramos muitas obrigações do empregador e muitas obrigações do empregado. E vejam, dentre essas obrigações que se impõem ao empregado e ao empregador, a atenção às normas de medicina, higiene e segurança do trabalho, há uma obrigação de fazer das mais importantes. Tanto o empregado como o empregador devem observar o cumprimento estrito destas normas, de modo que cabe ao primeiro zelar e respeitar pelo meio ambiente de trabalho, fazendo uso de todos os equipamentos de proteção que forem concedidos pelo empregador e observar as regras por ele estabelecidas, no que tange à higiene e à segurança do trabalho.
Ao empregador, por sua vez, cabe fornecer um ambiente sadio ao empregado, que consiste em não apenas fornecer equipamentos e utensílios adequados para a realização do trabalho e para a proteção do trabalhador, mas também e especialmente fiscalizar o efetivo uso desses equipamentos. Essas obrigações perpassam não apenas a esfera dos cuidados ambientais físicos, incluindo, com certeza, os cuidados relacionados aos aspectos psíquicos do empregado. A identificação das obrigações de empregado e empregador pode ser feita também a partir da leitura dos artigos 482 e 483 da CLT, onde nós encontramos elencadas as hipóteses de justa causa do empregado e do empregador, respectivamente. Sabemos que ali estamos tratando de situações de descumprimentos que são tão graves que acarretam a despedida do empregado por justa causa, que é a penalidade máxima na extinção do contrato, ou, se for uma falta grave perpetrada pelo empregador, autorizaria a rescisão indireta do contrato na forma do artigo 483. Importante mencionar que a doutrina majoritária consagra o entendimento tradicional no sentido de que as obrigações principais do contrato de emprego seriam pagamento de salário pelo empregador e prestação de trabalho pelo empregado. A meu ver, esse entendimento já não mais se sustenta. Os tempos atuais não permitem agasalhar esse entendimento totalmente. Não é razoável que nós possamos entender, nos dias de hoje, como obrigações acessórias aquelas atinentes à manutenção do ambiente laboral rígido e as relacionadas com a saúde, higiene e segurança do trabalho, porque isso não se afeiçoa ao regramento constitucional que nós temos. Com efeito, a Constituição Federal de 1988 alça o meio ambiente como um direito fundamental, e nele, com certeza, se inclui o meio ambiente do trabalho, fato reconhecido pela doutrina. E não poderia ser diferente, pois é neste espaço que o ser humano desenvolve as suas potencialidades e sujeita a sua integridade física e psíquica a eventuais danos, como, por exemplo, aqueles que decorrem do acidente de trabalho típico ou equiparado, ou seja, as doenças oriundas do exercício do trabalho, as doenças profissionais ou as doenças do trabalho. Já no preâmbulo da Constituição Federal, estampa-se de forma clara o valor atribuído à segurança e ao bem-estar de todos, percebendo-se também da leitura do artigo 6º da Constituição serem direitos sociais o trabalho, a segurança e a saúde. E a leitura do artigo 7º nos permite visualizar como direitos dos trabalhadores, entre outros, aquele que está posto no inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E também aquele consignado no inciso 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Não restam dúvidas de que é compromisso do Estado brasileiro e de toda a sociedade a manutenção de um meio ambiente protegido,
compreendido neste meio ambiente o meio ambiente do trabalho. Neste sentido, e confirmando o que aqui se está afirmando, os artigos 200, especialmente o inciso 8º, e o artigo 225 da Constituição Federal. No plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe no artigo 18: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de trabalho, e ainda à proteção contra o desemprego. Também algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho, e entre elas eu citaria a Convenção 155, que foi ratificada pelo Brasil, tratam da matéria. E a Convenção 155 impõe seja estabelecida política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, visando prevenção de acidentes e danos à saúde, com a finalidade de reduzir os riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho. Neste contexto, é razoável afirmar como uma das obrigações principais do empregador a obrigação positiva de fazer todas as adequações necessárias ao ambiente laboral e ainda a própria dinâmica da atividade econômica para que se atenda integralmente à proteção do meio ambiente laboral, ofertando ao empregado condições de desenvolver um trabalho decente. Ou seja, o empregador deve fornecer um meio ambiente de trabalho seguro e sadio ao trabalhador. Deve adotar sempre uma conduta preventiva, até porque, em adotando esse tipo de conduta, ele evita caracterização de responsabilidades futuras e de ter que arcar com indenizações que possam decorrer de danos morais e danos materiais em razão de acidentes de trabalho, tanto o típico quanto o equiparado, ou seja, as doenças. Recentemente, ainda ouvi uma fala do desembargador Sebastião de Oliveira, que é, acho que o papa da questão da saúde e da segurança do trabalho, em que ele alertava para a denominada necessária gestão dos riscos, que as empresas devem hoje voltar os olhos para essa gestão, para que elas evitem o mal maior, que seriam os acidentes e todos os infortúnios que a prestação de trabalho prevê. Acidentes acontecem, nem todos poderão ser eliminados ou evitados. Alguns poderão acontecer, mas naquilo em que é possível ao empregador fazer a prevenção e evitar, sim, ele deverá agir desta forma para que preserve a saúde dos seus trabalhadores e o meio ambiente como um todo. Lembro aqui a questão importante dos benefícios previdenciários que as doenças e os acidentes também acarretam, e as possíveis ações regressivas pelas quais possam os empregadores ter que responder diante da Previdência Social. Porque se eles são responsáveis por um acidente que poderia ter sido evitado com medidas adequadas de proteção, ele poderá, empregador, vir a responder por ações regressivas propostas pela Previdência. Por quê? Qual o fundamento disso? É que a sociedade é quem custeia a Previdência Social. Não é só o empregador, não é só o empregado, é toda a sociedade. Então, se mais acidentes ocorrem,
se maior número de pessoas adoecem, maiores são os gastos da Previdência com esses benefícios. E se houve responsabilidade do empregador, para, além de satisfazer uma indenização que possa ser pleiteada numa reclamatória trabalhista, ele ainda poderá responder por essa reparação à Previdência Social. Além das obrigações comuns aos empregados e empregadores, os empregadores têm obrigação específica de atentar para a elaboração e o cumprimento dos instrumentos pertinentes e exigidos em lei, como são o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, PCMSO, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Além de ser também do empregador a obrigação de dar cumprimento a todas as demais normas contidas na CLT e nas portarias do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, melhor dizendo, como as diversas normas, as NRs, as normas regulamentares. Previsão de constituição de comissões internas de prevenção de acidente, fornecimento dos equipamentos de proteção individual, realização de exames médicos obrigatórios, entre outros. Então, é grande a gama de responsabilidades que recaem sobre o empregador e que, se ele as cumprir, certamente estará minimizando os riscos de sofrer uma condenação em eventual reclamação. Um registro importante que eu gostaria de fazer diz respeito à Emenda Constitucional número 45, de 2004. Como os senhores sabem, mas não custa lembrar, a Emenda Constitucional 45, ela reformou, trouxe a reforma do Poder Judiciário e, dentre as modificações que fez na Constituição, retificou, alterou a redação do artigo 114 da Constituição Federal, ampliando significativamente a competência da Justiça do Trabalho. E ali foram diversos incisos que foram acrescidos ao artigo 114 a demonstrar essa ampliação de competência. Eu destaco aqui a possibilidade de a Justiça do Trabalho não apenas os conflitos decorrentes da relação de emprego, mas também os conflitos oriundos das demais relações de trabalho, porque ali também podem ocorrer danos à saúde, danos ao meio ambiente, e essa competência é da Justiça do Trabalho. Mas eu ressalto, sobretudo, e pela pertinência ao tema que me foi solicitado falar, o inciso 6, que estabeleceu a indenização, a competência da Justiça do Trabalho para indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes das relações de trabalho. Vejam, até a Emenda Constitucional 45, que é de dezembro de 2004, a Justiça do Trabalho já tinha uma competência, estava consagrada na jurisprudência do TST, para decidir questões sobre danos morais e danos patrimoniais oriundos das relações de emprego apenas, mas não incluía aqueles danos oriundos do acidente de trabalho. Com essa dicção do inciso 6, e mais especificamente com a interpretação que foi dada numa ADI que foi promovida na época, foi entendido que essa competência para indenização por danos morais incluiria também as ações acidentais, porque antes essa competência era da Justiça Comum. Então, eu trago essa noção para rememorar
esse fato, porque a partir daí a questão dos acidentes de trabalho e das doenças oriundas da prestação de trabalho passaram a ter um olhar diferente do Poder Judiciário, porque, em passando para a competência da Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho está mais afeto a esta relação de trabalho, seja relação de emprego, seja relação de trabalho de outra natureza. Então, passou-se a dar mais valor às questões de higiene, segurança e medicina do trabalho, com essa alteração que é de ordem processual em matéria da competência material da Justiça do Trabalho. E feitas, então, estas colocações postas, eu passo a tratar um pouco, então, da pandemia. Estamos vivendo uma pandemia causada pelo coronavírus, a Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde no início de 2020. Houve a adesão do Brasil ao Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, pelo Decreto 10.212, ainda no dia 30 de janeiro do corrente ano. E foi decretada a emergência de saúde pública de importância internacional pelo Decreto Legislativo número 6, que é de 20 de março de 2020, sendo a calamidade pública prevista até 31 de 12 de 2020, inicialmente. Então, a gente não sabe até quando essa situação vai perdurar, porque se imaginava que seria um tempo menor. Acho que todos nós temos essa sensação, né? Enfim, a partir de 6 de fevereiro de 2020, e para enfrentar a crise sanitária em questão, passaram a ser editados no Brasil inúmeros diplomas legais, na tentativa de estabelecer políticas públicas para salvaguardar a saúde, proteger a coletividade da contaminação e, ao mesmo tempo, preservar empregos e renda. Logo se percebeu o grande impacto que a pandemia teria sobre as relações de trabalho, mormente considerando que a Lei 13.979, que é de 6 de fevereiro de 2020, estabeleceu medidas importantes, como o isolamento social e a determinação de exames médicos obrigatórios, e por esta norma, as ausências à atividade laboral durante o período denominado de quarentena seriam consideradas faltas justificadas ao trabalho. Essa questão do isolamento, ela ensejou a edição de vários decretos estaduais e municipais. Foram muitos os decretos que dispuseram sobre atividades que poderiam seguir funcionando, sobre as atividades que teriam que paralisar, sobre a necessidade de não aglomerar, de proteger efetivamente as pessoas e a comunidade como um todo. Esta Lei 13.979, ela determinou também, no artigo 5º, que todas as pessoas deveriam colaborar com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus. No artigo 6º, ela estabeleceu a obrigatoriedade de compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, de dados essenciais à identificação das pessoas infectadas ou com suspeição de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. No parágrafo 1º do artigo 6º, estabeleceu a lei que a obrigação antes referida
do caput do artigo, se estenderia também às pessoas jurídicas de direito privado, quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Então, os empregadores adquiriram aqui mais compromisso com saúde. E agora, não mais com a saúde restrita no ambiente da sua empresa, mas também com a comunidade como um todo. Aqui já houve um primeiro aceno ao problema trabalhista, ou seja, o Estado teve que agir no sentido de limitar a transmissão desse vírus tão danoso por medidas de restrição da locomoção, além de todas as outras medidas que foram indicadas pela Organização Mundial da Saúde. E não tinha uma outra alternativa para o Estado se conduzir. Ele não tinha uma opção, razão pela qual, desde logo, já foi afastada a tese de que eventual fechamento de empresas pudesse atrair a figura do factum principis. Nota-se nesta lei a preocupação do legislador ao estabelecer, por meio do artigo 3º, inciso 3, a realização de forma compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Toda a legislação editada, esta Lei 13.979 e as outras que se seguiram, possuem guarida no direito fundamental que todo ser humano tem à saúde, como antes referido. Logo, e com a finalidade de prestigiar o âmbito de proteção do direito à saúde, estabelecem-se medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública vivenciada em razão do vírus SARS-CoV-2, inclusive de forma compulsória. Vou destacar apenas algumas destes diplomas, alguns dos diplomas legais que o Estado editou, aquelas que estão mais vinculadas ao tema da palestra, porque foram muitos os regramentos postos para a sociedade conviver nesse período. Seria impossível aqui o enfrentamento, obviamente, e nem é o foco da minha fala aqui. Tá? Eu inicio, então, colocando a importante medida 927, que é de 22 de março de 2020, e que teve bastante importância ao considerar, no seu artigo 1º, a situação de pandemia como força maior. O conceito de força maior, regulamentado na CLT, nos artigos 501, 502 e 503, ele estava praticamente esquecido, pouco falávamos sobre ele, mas a medida provisória, já no seu artigo 1º, entendeu que se tratava de força maior. Veja, é uma força maior, mas isso não significa, e até considerando o regramento da CLT, que esse estado de calamidade, por ser força maior, pudesse autorizar a despedida inadvertida de vários trabalhadores. Seria preciso, para despedir sob a invocação da força maior, que faz com que as parcelas rescisórias sejam devidas por metade, seria necessário que esta força maior reconhecida realmente fosse impactante e fosse a determinante da descontinuidade da atividade da empresa. Então, isso precisaria de prova. Tanto é que aqui no Rio Grande do Sul, não sei se aí aconteceu, teve empresas que despediram trabalhadores sob o motivo força maior e logo depois, ao perceberem exatamente o alcance da norma, retificaram esta causa da rescisão
para despedida sem justa causa. Muito bem. Esta medida provisória 927, ela permitiu que os sujeitos do contrato de trabalho tivessem a possibilidade de ajustar a sua ação mediante inovação contratual que poderia contemplar várias medidas. Número 1, o teletrabalho, e desse eu vou me ocupar mais à frente. A antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Essa nós vamos voltar a ela também, porque tem a ver com a questão dos atestados obrigatórios e tem a ver, portanto, diretamente com a saúde do trabalhador. Também permitiu o direcionamento do trabalhador para a qualificação, o diferimento do recolhimento do FGTS. Então, foram várias as medidas possibilitadas nesta MP 927, que, infelizmente, ela não foi convertida em lei. E, portanto, em 19 de julho de 2020, ela caducou. Sendo certo dizer que, no período em que ela vigorou, ela teve um importante papel. Na sequência, e verificada a insuficiência dessas medidas trazidas e permitidas pela medida provisória 927 para garantir empregos, elas se mostraram ineficientes, porque os empregadores, muitos deles não teriam como suportar a parada forçada de suas atividades. Foi editada a medida provisória 936, que permitiu a redução de jornada e salário por determinado período, que depois foi ampliado, e permitiu a suspensão dos contratos de trabalho. Tudo isso para evitar a despedida. A ideia sempre foi, o conjunto de medidas sempre teve em mente evitar as despedidas, manter empregos, assegurar renda e garantir minimamente que fosse o funcionamento da economia, porque senão o caos estaria ainda maior. E essa medida 936, ela não trouxe expressamente uma vedação à despedida, mas ela trouxe um estímulo para que as despedidas não acontecessem e estabeleceu uma pequena garantia de emprego no artigo 10 durante igual período do que aquele em que fosse adotada ou a redução de jornada, com a redução de salário, ou a suspensão do contrato. Mas essa garantia provisória não asseguraria que o empregado não fosse despedido. Então, somente assegurou que, se despedido fosse, ele ganharia uma indenização. E a lei, então, traça os parâmetros para o cálculo da indenização. Posteriormente, a medida provisória 936 foi convertida na Lei 14.020. Então, se o empregador se beneficiasse desse programa emergencial, em que o Estado pagava uma parte do salário do empregado, complementava o salário, o empregador pagava uma parte, o empregado recebia o denominado bem, né, o benefício emergencial. Se houvesse a opção por esse mecanismo, então os empregados teriam essa garantia de permanecer no emprego ou receber a indenização. Essas medidas limitavam, então, de certa forma, a dispensa, ou pelo menos desmotivavam o empregador a despedir. Na sequência, veio a medida 944, que estabeleceu o Programa Emergencial de Suporte a Emprego, o PES, mas esse o fez de forma diferenciada. Essa medida provisória foi editada no dia 3 de abril e ela avisava a disponibilização pelo governo de créditos aos empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas em dificuldade
de efetuar o pagamento da folha salarial dos seus empregados e colaboradores. O auxílio, nesse caso, foi dado, então, por um determinado período, de 2 meses, e ele visava, então, garantir o pagamento da folha de salários. E, do ponto de vista da garantia do emprego, ele estabeleceu uma situação atípica, uma situação diferente entre nós, que, ao invés de dar uma garantia de emprego, ele desestimulava as despedidas, estabelecendo que, se o empregador que se beneficiou do programa despedisse seus trabalhadores, ele teria como penalização o vencimento antecipado da sua dívida contraída em relação à participação no programa. Essas medidas provisórias e outros atos legislativos expedidos, todos eles, então, repetindo, visavam manter postos de trabalho, e as medidas realmente contribuíram, de certa forma, para isso. Não que o desemprego não tenha aumentado no período. As estatísticas mostram, e eu não vou aqui falar de números, mas a gente ouve todos os dias na notícia o número crescente de desempregados, o número crescente de pessoas que passaram para a informalidade e o número crescente de pessoas que não têm nenhum tipo de trabalho, nem com carteira assinada e nem sem carteira assinada. E ainda não, já existia, mas ampliou muito também a classe dos desalentados, aqueles que, de tanto sofrer, até já desistiram de procurar emprego. Então, o momento é bem crítico e, com a pandemia, o empregador, para além voltando para o tema da saúde, né? O empregador, para além das normais preocupações que já tinha em relação ao ambiente laboral e à saúde dos seus colaboradores, ele passou a ter que se preocupar com mais esta situação, porque existe possibilidade, se as atividades seguem se desenvolvendo, de haver uma contaminação no ambiente de trabalho. Então, ele passou a ter que adotar muitas medidas, né? Deixar os empregados separados, colocar proteções acrílicas em determinados setores, quando não dá para distanciar muito os trabalhadores, fornecer álcool gel, máscara, enfim, todos esses cuidados que nós aprendemos a ter nas nossas vidas. Para o empregador, esses cuidados não eram simplesmente um cuidado a mais, mas uma preocupação grande a mais em razão da possibilidade da contaminação de um empregado ou até de mais de um. Isso não significa que, se o empregado estiver trabalhando e se contaminar, ele estaria se contaminando em razão do trabalho. Seria muito difícil fazer essa comprovação, por isso o empregador tem que se acautelar e tomar todas as medidas, porque o comportamento que ele adotar durante esse período difícil, a boa-fé que ele tem em tratar adequadamente a situação, certamente, num processo judicial que venha a ser apresentado contra ele, ele terá o que apresentar em sua defesa. Pelo menos indícios de que ele se desincumbiu de uma responsabilidade que toda a empresa tem, né? A empresa hoje tem responsabilidade social, e dessa responsabilidade com o seu empregado e com o ambiente como um todo. Então, é uma qualidade a mais, uma qualidade que o empregador, o bom empregador, como eu digo, se ele tiver, isso vai contar pontos numa análise da sua conduta em algum processo. E hoje ouvi também uma manifestação do desembargador Sebastião nesse sentido, de que o juiz pode até não
colocar na sua sentença como um fundamento da decisão, mas certamente ele se contamina com essa informação quando ela vem ao processo de que a empresa estava, sim, tomando as cautelas necessárias com a situação do coronavírus, como de resto com outras situações. Uma coisa é ser negligente com as condutas possíveis e outra, bem diferente, é tomar as cautelas e ainda assim poder acontecer. Veja-se que a contaminação ela pode se dar até de forma comunitária. E aí não tem como nem identificar como ela ocorreu. Então, não seria razoável supor que toda pessoa que está trabalhando se contaminasse com o coronavírus fosse por conta de negligência patronal. Eu vou voltar na medida 927 para fazer 2 destaques que eu entendo importantes, porque eles dizem muito com a temática que me foi solicitada para essa fala, que é a questão da suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos obrigatórios e a questão do teletrabalho. Os atestados médicos obrigatórios, eles estão previstos nos artigos 168 e 169 da CLT, e juntamente com a norma regulamentadora número 7 da Portaria 3214, de 78, do então Ministério do Trabalho, que deve possuir caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico dos agravos à saúde dos trabalhadores, além de identificar doenças profissionais e danos à saúde dos empregados, é responsabilidade do empregador promover as atividades previstas no Programa de Saúde Ocupacional. Atender às diretrizes da NR 17, incluindo-se aí a realização às suas expensas dos exames médicos obrigatórios. E quais são os exames médicos obrigatórios? Nós temos o exame admissional, o exame demissional e também os exames periódicos, tá? Aqueles que a norma regulamentadora identifica a periodicidade com que eles devem acontecer, e essa periodicidade decorre do maior ou menor grau de risco que a atividade desenvolvida pelo trabalhador tem. E temos também o exame médico de mudança de função. Quando o empregado muda de função, é importante que ele faça um exame médico para avaliar as condições de saúde em que ele se encontrava. Se adquirir alguma doença, tem que saber se foi naquela função, se já tinha ou não. Então, são exames muito importantes, né? Exames que dizem respeito com o histórico da saúde do empregado. Esses exames, eles foram uma flexibilização bastante grande pela medida provisória 927, no artigo 15. Os exames serão... Só um momentinho. Não, esses aqui. Então, houve uma flexibilização desses exames e é algo bem complicado de nós compreendermos, porque parece que essa suspensão dos exames obrigatórios ela vai na contramão das regras postas para o próprio período da pandemia, que estabeleciam exames e testes obrigatórios para o Covid. Porque, vejam os senhores, num exame periódico, quantos males podem ser detectados e podem ser atacados, desde logo, pelo médico. Então, assim, e não se justificaria, e a crítica que toda a doutrina faz em relação a essa questão, é que não se justificaria suspender todos os atestados, só não foi suspenso o atestado demissional, que prevaleceu, exceto se o empregado tivesse feito um exame periódico
a menos de 180 dias da data da despedida. Mas os outros foram, então, postergados para o final da pandemia. Os senhores imaginem um trabalhador que fez um exame periódico no ano passado e ele tinha validade por 1 ano, e se estivesse esgotando o prazo, ele ia ter até o próximo ano, praticamente, ficar sem ser examinado, sem ter a sua saúde avaliada. Então, é muito séria essa questão e, nesse sentido, a caducidade da medida provisória fez bem, porque ela vigorou enquanto não ocorreu a caducidade, de março até julho. Então, esses exames que deixaram de ser feitos, porque a medida provisória tinha previsto a flexibilização, eles passaram a ser exigíveis a partir da caducidade da medida provisória. Então, claro, aí cada empregador teve que, certamente, estabelecer um cronograma para possibilitar que essas pessoas, então, se submetessem aos exames. E vejam, me parece que aqui o legislador pecou ao abrir mão dos exames obrigatórios para todas as empresas. Ele poderia ter selecionado e poderia ter restringido, e pelo menos aquelas empresas que permaneceram em funcionamento, o serviço médico também tinha que funcionar. Então, poderiam ter sido permanecida a exigência dos atestados médicos. Mas, enfim, a medida provisória caducou e os exames voltaram todos, então, a ser obrigatórios, porque válidas novamente as regras dos artigos 168 e 169 da CLT, assim como a NR 17. Então, aliás, NR 7. Então, essa é a questão bem chata, digamos assim, porque a gente ficou com uma norma, de certa forma, contraditória, falando da importância da saúde do trabalhador. Mas talvez até a pressa com que essas medidas foram editadas justifique que elas não foram normas perfeitas. Vejam, uma lei não é perfeita, uma medida provisória ou uma série delas que o contexto exigiu, pode sim ter as suas deficiências. Então, o importante é que, em alguma medida, houve sim contribuição dessas regras novas para que as despedidas ocorressem em menor número e para que a saúde ficasse minimamente preservada e a renda e o trabalho também. Muito bem. Então, feita essa crítica com relação aos exames, eu diria que o certo, né, então, é que essas medidas, algumas renovadas, outras não, como é o caso da 927, estão sendo bastante úteis para a manutenção, ainda que tímida, da atividade econômica. A sociedade convive ainda com um cenário de muitas perdas, perdas de pessoas amigas, perdas de familiares que não resistiram à Covid-19, perda parcial da própria saúde daquele trabalhador que foi acometido dessa doença e que, sabemos, tem uma recuperação lenta, deixa muitas sequelas. Então, perda de emprego, perda de outras oportunidades de trabalho, mesmo na informalidade, fechamentos de muitas empresas. Então, o cenário é muito pesado, muito pesado. O momento é crítico e lidamos, sim, com um desconhecido. Dizem que o coronavírus é um inimigo desconhecido, mas não é só ele que é desconhecido, né? Se nós paramos para pensar, também são desconhecidas praticamente todas as consequências da contaminação com esse vírus
e também eram para nós desconhecidas os impactos que essa pandemia traria para nós. Tá? São situações muito graves, um desequilíbrio da ruptura da normalidade. Um mundo novo surgiu, né? Um mundo novo surgiu, mas um mundo marcado por muitas incertezas e por muitas dúvidas para todas as pessoas. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos, isso depende de cada indivíduo, mas o certo é que o sofrimento se instaurou, né? E só de ver o sofrimento do outro, nós, seres humanos, também sofremos. As restrições e limitações impostas estão todas elas atreladas à necessidade de conter a expansão do contágio, preservar a saúde da população, bem como assegurar, ainda que não de forma plena, a manutenção dos postos de trabalho e a continuidade das empresas. O cenário é de bastante desalento e muito propício ao adoecimento, pois se o trabalho, às vezes, é prestado de forma a ocasionar danos à saúde física e mental dos trabalhadores, quer por condições ambientais indesejáveis, quer pela inobservância das normas de ergonomia, quer pelo ambiente de pressão, muitas vezes presente no local de trabalho, com exigência de metas exageradas, sem observância dos limites em que o poder diretivo afeta o empregador deve ser exercido, a expectativa é de que ocorrerá, sim, um maior número de trabalhadores doentes. Situação que requer um olhar atento do Estado e da sociedade, para que os efeitos da pandemia não sejam ainda majorados mais. Isso, então, com relação a essa saúde propriamente dita. Mas quando a gente fala de teletrabalho, a gente vai para uma outra realidade que também, de certa forma, e nós vamos ver em seguida, ele também propicia, em alguns casos, talvez em muitos casos, maior adoecimento. Embora os debates acerca do teletrabalho tenham ganhado importância no período pós-pandemia, sendo um dos assuntos, eu acho que mais discutidos na atualidade no âmbito jurídico, não é de hoje que a legislação trabalhista se debruça sobre o tema. De tímida previsão no artigo 6º da CLT, o labor não presencial foi alvo de maior detalhamento após a edição da Lei 13.467, de 2017, que é a reforma trabalhista. Vejam, o artigo 6º da CLT já previa o trabalho à distância e ele sofreu uma alteração no ano de 2011 e foi retificada o caput do artigo e incluído um parágrafo nesse artigo para estabelecer que a utilização dos meios telemáticos e de informática não seria um motivo para não reconhecer ali uma subordinação. Então, na verdade, equivocam-se aqueles que afirmam que o artigo 6º disciplinou o teletrabalho. Não é bem esta a realidade. Ele visava, precipuamente, definir a subordinação do trabalhador que estivesse trabalhando com o uso dessa tecnologia. Mas ele não regulamentou o teletrabalho, embora começou-se a ampliar a utilização do teletrabalho, talvez a partir desta redação, que é de 2011. Mas a regulamentação do teletrabalho, ela veio, sim, com a Lei 13.467, de 17. E depois, com a medida provisória 927, esta já mencionada, que
teve cessado os seus efeitos pela caducidade, a medida provisória 927, como eu disse antes, ela estabeleceu uma flexibilização das regras do teletrabalho. Então, nós poderíamos dizer que, durante a vigência da medida provisória, vigorou um modelo mais flexibilizado, com menos exigências de teletrabalho. Mas, com a cessação da vigência da medida provisória, retornam a vigorar com toda a sua intensidade as regras da CLT. E a Lei 13.467, de 17, trouxe para regrar o teletrabalho os artigos 75A, 75B, C, D e E da CLT. Então, foi incluído um capítulo 2A na CLT com estas regras, 75A até o 75E. Também fez parte desse conjunto de regramento para o teletrabalho a inclusão no artigo 62, que trata das categorias de empregados que estão à margem da incidência das regras de duração do trabalho, que eram as pessoas que exerciam atividade externa sem possibilidade de controle e os exercentes de cargo de confiança, caracterizado da forma como está no inciso 2 do artigo 62, e agora os empregados em teletrabalho foram ali incluídos. Então, e também foi incluído o artigo 611-A na CLT, que trata da prevalência da negociação coletiva sobre a legislação em diversas matérias, e ali um dos incisos é o teletrabalho. Então, este foi o regramento. Nós já vamos examinar um pouquinho aqui e vamos concluir, certamente, que o regramento é bastante insuficiente. Tá? Mas vou deixar para o final uma notícia para o senhor. A realidade que nós temos. De um dia para o outro, milhares de trabalhadores foram colocados a trabalhar nas suas casas. Então, por essa razão, o teletrabalho que se estabeleceu a partir da pandemia e a partir da medida provisória 927, ele é comumente chamado de home office. Por quê? Porque o teletrabalho, como tal conceituado no artigo 75B, ele diz que é o trabalho realizado preponderantemente fora do local da empresa. Mas ele não diz que tem que ser na casa do empregado. Mas na pandemia, em razão da limitação à locomoção das pessoas e em razão da necessidade de não se juntarem as pessoas, o teletrabalho foi, sim, realizado na casa dos trabalhadores. Os ambientes domésticos, repletos de pessoas, porque as famílias inteiras passaram a estar em casa. O esposo, a esposa, os filhos, porque as escolas também pararam suas atividades. E então, naquele ambiente doméstico, se juntou no mesmo ambiente o ambiente escolar e o ambiente de trabalho de uma ou duas pessoas, dependendo se o casal, os dois trabalham. Então, essa junção de atividades no mesmo ambiente, considerando que não houve preparação dessas pessoas e também não dos ambientes, e que algumas pessoas moram em residências muito pequenas, que tiveram que se juntar e se reinventar para poder atender às suas necessidades de trabalho e de educação dos filhos. O certo é que esse estado geral, no meio de todos aqueles temores que a gente mencionou antes, de perda de emprego, de perda das pessoas, foi uma realidade
muito difícil de enfrentamento a todos os trabalhadores. E vejam, a perspectiva já foi de que o teletrabalho veio para ficar. Os senhores já devem ter escutado essa afirmação. Mas também essa afirmação ela já se desconfigurou e hoje já se fala numa possível volta, pelo menos de parte do trabalho, a ser presencial. Porque pesquisas mostraram que empregados e empregadores, em alguma medida, não estão tão satisfeitos assim com o teletrabalho. Contudo, ele gera resultados, né? As pesquisas mostram, o serviço público já fez estatísticas bastante no sentido de calcular o ganho que se teve mantendo as pessoas trabalhando de suas casas. E no serviço público com uma agravante, porque eles não receberam uma indenização por ter que comprar um novo computador para poder trabalhar. Eu tenho uma amiga trabalhando na Justiça Federal em São Paulo e ela teve que comprar de um dia para o outro um computador, senão ela não conseguia fazer o trabalho dela. E ela trabalhava em RH, um setor que foi dos mais exigidos durante a pandemia, e ela não foi ressarcida. A empresa privada, aqueles que tiveram que gastar para se poder prestar o serviço, já existe decisão judicial determinando o reembolso dessas despesas. Embora tanto a CLT quanto o regime de teletrabalho da pandemia tenha relegado ao contrato entre as partes definir sobre de quem é a responsabilidade pela aquisição dos meios para a prestação desse trabalho. Ora, me parece que uma cláusula que atribuísse 100% de responsabilidade para o empregado adquirir esses mecanismos e essas máquinas, esses pacotes de internet e tudo mais, se atribuir para o empregado, certamente essa cláusula não subsiste numa análise sistemática, considerando tudo aquilo que eu falei no início, de ser do empregador o ônus do empreendimento. Mas a legislação tem, sim, essa qualidade, ou mal ou boa, dependendo de quem olha para ela, mas tem essa qualidade de relegar para a contratação entre as partes a questão das despesas. Eu ouvi, não sei se os senhores acompanharam, a Petrobras deu uma entrevista bem no início da pandemia, acho que ali por abril, na pior das hipóteses, início de maio, não lembro a data, mas ela deu uma entrevista dizendo que a ideia era de colocar 100% dos trabalhadores dos seus setores administrativos em casa para sempre. Não passou 2 semanas, lá no Rio de Janeiro, uma juíza concedeu uma liminar contra a Petrobras, determinando que ela reembolsasse os trabalhadores, era uma ação civil pública, que ela reembolsasse os trabalhadores pelos valores que tiveram que gastar para se equiparem para a prestação de trabalho, e determinou mais que ela pusesse na casa de todos esses trabalhadores equipamentos dotados de boas qualidades ergonômicas para que essas pessoas fizessem seu trabalho. O que aconteceu dias após? Uma manifestação dizendo que nem todos os trabalhadores iriam para o teletrabalho. Então, para vocês verem como é importante o trabalho da advocacia e o trabalho do Poder Judiciário. Tá? E também, e especialmente, acho que a gente precisa destacar aqui a importância do trabalho do Ministério Público do Trabalho nesse contexto, porque as normativas que o Ministério do Trabalho tem expedido nesse período de pandemia são verdadeiros textos de lei, né? Com muito regramento, muita abrangência para todas aquelas situações, de forma realmente a dar uma proteção devida a esses trabalhadores. Mas, enfim, então, o teletrabalho, ele, vejam,
o artigo 920, a medida provisória 927, ela não, ao flexibilizar, ela não trouxe uma regra sobre a questão da saúde e higiene do trabalhador. Olha a falha, tá? Mas na CLT existe, no artigo 75E, uma regra que não é a melhor do mundo, mas pelo menos alguma coisa. Veja, eu vou ler o artigo 75E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assumir termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Esta é a regra para a questão da saúde do trabalhador contida nesse regramento trazido pela reforma trabalhista. Podemos perceber que ela deixa a desejar, tá? Ela contém alguns termos aqui que precisam de muita interpretação, tá? E o que eu acho pior, ela não prevê nenhuma espécie de fiscalização, e isso é complexo, porque sem uma regra legal será difícil o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, proceder a uma inspeção no lar das pessoas, em razão, né, de estar protegido pela inviolabilidade. Então, assim, é bastante complexa essa questão, e o empregador, então, ele tem que instruir. O empregador vai ter que ter a cautela de fazer por escrito, obviamente, essa instrução, de reiterar e de tentar, mesmo sem adentrar a residência do trabalhador, fazer alguma espécie de fiscalização, contatos, orientações, porque o trabalhador, à vista do olhar do seu empregador, ele às vezes já é negligente com a própria saúde. Concorda? Agora, os senhores imaginem o trabalhador solto lá na casa dele, longe dos olhos do empregador. Será que ele está sentando adequadamente? Será que a distância da tela do computador até o olhar dele é a adequada? Será que a altura da cadeira do computador, será que tudo está adequado? Então, é bastante difícil essa questão no teletrabalho. Além do que, o isolamento do empregado. Tá? Ele sozinho, longe dos seus pares, não tem com quem dividir as angústias do dia a dia da prestação de trabalho, certamente também serão fatores, né, que causarão um adoecimento a esses trabalhadores. Talvez, outra coisa, eles estão sendo bastante cobrados. As metas, se forem exageradas, farão com que ele extrapole jornadas. E aqui é preciso que se tenha um cuidado, porque o teletrabalhador foi incluído no artigo 62, inciso 3, e, portanto, ele não teria direito a horas extras. Mas, para que assim efetivamente seja, ele precisa ser orientado para trabalhar em horários adequados. O empregador tem que ter um mecanismo de desligar o sistema em que esse empregado trabalha quando der o horário. Ele tem que ser orientado a fazer os intervalos, as pausas especiais, se ele estiver só trabalhando diretamente na digitação, que ele precisa ter 10 minutos de descanso a cada 50 de trabalho, de acordo com a NR17. Então, toda essa orientação, porque se ele trabalhar mais horas do que o normal, nós já teremos aqui, nessa jornada
excessiva mais uma possível causa para adoecimento. Tá? O estresse do trabalho e os transtornos de ansiedade, a depressão, eles estão muito presentes no ambiente de trabalho. E nesse ambiente do teletrabalho, me parece que há uma tendência, e assim os estudiosos têm verificado, há uma tendência disso ser ainda maior. Por isso, é necessário, mais uma vez, muita cautela com essa adoção do teletrabalho. Tá? A instrução patronal, essa a que se refere o artigo 75E, ela tem que ser anterior ao início do trabalho, ela tem que ser documentada, tá? De forma a ser útil para a saúde do trabalhador e também servir para o empregador como prova em eventual necessidade numa instrução processual. Então, o empregador precisa, sim, cuidar. Não basta ele dizer, mas eu orientei. Não, a orientação tem que ser, como diz o artigo, expressa e ostensiva. E eu acrescentaria, reiterada e, de preferência, fiscalizada. Ah? Por fim, eu diria, então, que essa questão de não existir a preocupação do legislador na Lei 13.467 com a fiscalização, até ela pode, de certa forma, ser suprida com a aplicação analógica lá da regra da Lei Complementar 150, embora na Lei Complementar 150 o que se prevê é o ambiente do lar do empregador, né? Que é lá que acontece o trabalho. Mas me parece uma analogia forçadinha, mas possível, e que a doutrina, inclusive o professor Homero Batista, também apresenta essa solução. Então, ele tem que se preocupar de dar treinamento, o empregador tem que se preocupar de dar treinamento, né, àquele empregado que foi colocado em teletrabalho e em buscar identificar uma forma de poder fiscalizar. Importante ainda, então, essa questão, repito, do controle de horário, porque é sempre bom lembrar que o contrato de trabalho é um contrato realidade e que o princípio da realidade, ele atua no direito do trabalho e vai influenciar lá no exame do processo que eventualmente venha a se estabelecer em relação a essas questões. Então, o que realmente aconteceu no âmbito desta prestação de trabalho, se houve jornada excessiva, se havia possibilidade de controle, e me parece que não existe muita dificuldade de controlar o teletrabalho. Então, é preciso ter bastante cuidado, porque só não terá direito a horas extras aquele empregado em teletrabalho que realmente não tiver uma jornada exagerada, não tiver trabalhando aquém ou além da jornada que tenha ali sido estabelecida, trabalhando em sábado, em domingos, feriados. Então, isso é preciso muita cautela nessa questão. Por fim, no que diz ainda com o teletrabalhador, é importante pensar no retorno desses trabalhadores que permaneceram em teletrabalho, embora possa se imaginar que muitos permanecerão, mas alguns vão voltar. E esses que voltam, eles precisam, os empregadores, em relação a eles, terão que ter cuidados redobrados, porque eles vão voltar, tem que verificar as condições de saúde dessa pessoa, mas o empregador não pode obrigar os seus empregados a fazer o teste. Ele pode orientar, então é preciso cautela nessa questão também. Ele pode orientar e, vejam, para evitar a eventual caracterização de situação discriminatória, ele tem que
orientar de uma forma geral e não casuística, o que pode gerar problema. Mas ele pode também, e eu pensei bastante sobre isso, e uma das notas técnicas do Ministério Público do Trabalho até coloca essa possibilidade de se estabelecer nas empresas uma política de autocuidado, em que o empregador vai orientar e vai insistir para que seus empregados cuidem-se, observem-se, e que, em apresentando algum sinal, algum indício de que possam estar com sintomas de Covid-19, que eles mesmos, independente de serem determinados, busquem atendimento médico na empresa ou fora dela, no sentido, então, de verificar e constatar se há necessidade de um afastamento ou se aquilo era uma simples gripe. Os sintomas são muito parecidos, né? Em determinadas doenças respiratórias que os sintomas são muito parecidos com o Covid-19. Então, precisa de um médico, né? Porque a pessoa não pode nem fazer de conta que nada está acontecendo, né? Negar o fato, e nem pode se desesperar. Ela vai precisar buscar o atendimento que possa, sim, lhe indicar caminhos. Tá? Mas me parece que a precaução sempre é o mais importante nesse momento. Né? Então, um outro detalhe nesse particular é que se o empregador tiver essa política de orientar os empregados a fazerem testes periodicamente, esses testes, a exemplo do que acontece, nós falamos antes, com os atestados médicos obrigatórios, ele vai ter, sim, que custear esses testes. Tá? Impõe-se ressaltar, então, que o empregador está hoje mais convidado a participar desta saúde coletiva da sua empresa, e vejam, aqui ele tem um compromisso com o ambiente da empresa e também com a sociedade como um todo, né? Porque uma pessoa contaminada vai contaminar vários outros dentro da empresa ou fora dela. Então, a responsabilidade aqui é redobrada. Tá? E eu me encaminho, então, aqui para uma conclusão, dizendo e voltando àquela citação que eu fiz no início, sendo força de trabalho do empregado, sendo que a força de trabalho entregue ao seu empregador irrestituível, fazendo o empregado parte do empreendimento, é muito importante pensar e agir respeitando o trabalhador e a sua dignidade, que é um valor constitucional. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo com o trabalho sendo prestado nessa modalidade nova de teletrabalho. Tá? Lembrando que o trabalhador é peça fundamental e integra o cenário da economia, sendo imperioso o equilíbrio nas relações entre trabalhadores e empregadores, para que se possa ter uma sociedade justa e solidária e para que seja garantido o desenvolvimento nacional. A pandemia ainda está entre nós e não sabemos até quando. E ela já desenhou um novo tempo que requer novas condutas, novas posturas, que hão de ser marcadas pelo bom senso e pela ética, com muita cautela e com muito cuidado por todos, que inclui os empregados e os empregadores. E, finalizando, vislumbra-se que muitos conflitos na seara trabalhista acontecerão em razão da pandemia. Porque, vejam, foram muitos os despedimentos, tá? Não por vontade própria do empregador, mas
porque a situação assim requereu. O cumprimento de todas essas regras talvez não tenha sido possível, em alguma medida, para alguns. Então, deverá haver muitas reclamatórias, e já existem estatísticas mostrando que o número de processos, que havia diminuído bastante em razão da Lei 13.467 de 2017, por todas as razões que os senhores conhecem, esse número já foi compensado pelo efeito da pandemia. Então, isso tudo requer um olhar muito atento dos advogados, e aqui eu estou falando na OAB, então, um recado aqui é para os advogados, para que consigam, em suas manifestações nos processos, sejam elas orais ou sejam elas escritas, para que apresentem da melhor e da mais completa forma os fatos. Mostrar a conduta do empregador, mostrar a inexistência da desobediência pelo empregado, mostrar os fatos com a maior clareza e sinceridade, para que, facilitando a atuação dos julgadores, que também serão chamados a enfrentar todas as novas demandas, interpretando esse manancial de novos diplomas legais, à luz do cenário da excepcionalidade em que se originaram, porque eu não posso entender que o Poder Judiciário olhe para todo esse cenário e para todas essas regras, que são, muitas delas, precárias, na medida provisória, que já é uma lei, uma legislação precária, essas não podem ser olhadas com o mesmo olhar que se olha para as condições de normalidade. E os senhores aqui precisam estar muito atentos para fazer com que isso aconteça. Eu tenho ouvido muita palestra de ministro do TST, de desembargadores, de juízes, em que está sendo ressaltada a importância dos bons advogados para que o Poder Judiciário possa dar melhores respostas e possa entregar uma prestação jurisdicional mais adequada e mais justa, como requer e como merece a sociedade. Então, é necessário atentar para essa excepcionalidade, que justifica, inclusive, aquilo que a doutrina vem chamando de interpretação da crise, e já ouvi também a expressão jurisprudência de crise. Não dá para enfrentar o novo e o diferente com o mesmo olhar e com a mesma intensidade dos princípios que se adotava antes. Para dar uma notícia agradável, já que falei de situações tristes até, e o momento ele está marcado por muita tristeza, muita perda, eu queria dizer aos senhores que eu critiquei bastante a medida provisória 927 no teletrabalho, eu critiquei nos atestados e eu critiquei a própria CLT em relação à regulamentação insuficiente e precária do teletrabalho, e já que ele veio, se não para ficar 100%, mas veio para ficar, talvez, num regime híbrido, eu coloco aos senhores uma informação que eu não sei se é do conhecimento de vocês, de que foi constituída, a pedido de um deputado federal, foi constituída uma comissão de juristas para elaborar um amplo projeto de regulamentação do teletrabalho. Então, essa é a notícia boa que eu tenho para dar aos senhores, porque pode ser, sim, que essa lei, porque o senhor sabe que a tramitação da lei não significa algo muito fácil, Eu fui convidada com muita honra para participar dessa comissão e escolhi ficar em 2 subgrupos, e um deles é a fiscalização, porque eu acho que o que mais falta aqui é a questão da fiscalização. Acho que é um tema difícil de compor, mas eu estou trazendo essa notícia para não ser portadora só de situações difíceis, Então, vamos esperar
que se consiga fazer esse projeto e se tem um prazo bem curto, parece que até dezembro o projeto tem que ser entregue e vamos esperar, né, a sensibilidade das casas do Poder Legislativo para que realmente se tenha um regramento e, quem sabe, se possa ter um trabalho realmente em melhores condições para todos, né? Porque os senhores estão trabalhando aí também com o Poder Judiciário em audiências telepresenciais, é um estresse, uma dificuldade, todos nós estamos aprendendo, estamos nos adaptando, mas parece que também as audiências telepresenciais vieram não para substituir as presenciais, porque vai ter casos em que não se substitui a audiência presencial. O processo de trabalho é muito marcado pela oralidade, a prova testemunhal é muito necessária, e ainda que ela possa ser feita através da telinha aqui, não é a mesma coisa, e vai ter processos que, sim, vai precisar daquele contato mais próximo do juiz, para que não se percam até as características do processo trabalhista, que já está bastante impregnado, né, com regras outras, por conta, inclusive, da pandemia. Tá? Eu não sou contra a aplicação do CPC ao processo de trabalho, mas eu entendo que a autonomia do processo de trabalho não pode ser perdida, até porque a Justiça do Trabalho já é muito atacada, né, e as notícias de extinção da Justiça do Trabalho nos surpreendem várias vezes, né? E quanto menos autonomia de procedimento nós tivermos, mais suscetíveis ficamos a esses ataques. Então, acho que é importante preservar, sim, as nossas características. E as nossas características comportam, sim, audiência presencial, acordo. Se faz acordo em audiência telepresencial, mas não é a mesma coisa. Eu acho que nada substitui, né, aquela possibilidade de olhar olho no olho, de verdade. Nós estamos, inclusive, precisando disso, né? Então, eu aqui encerro a minha fala, esperando ter sido útil. Desejo sucesso para todos que estão me ouvindo, desejo que continuem fazendo esses eventos e que estudem muito, se capacitem, porque do trabalho dos advogados depende, sim, a realização da boa justiça. Certo? Agradeço mais uma vez a oportunidade e, se for necessário, voltarei. Muito obrigada a todos. Doutora Janete, queria te agradecer do fundo do coração por ter ministrado essa brilhante palestra, ter disposto do seu precioso tempo. Estamos muito honrados mesmo com a palestra da senhora. Eu estou aqui em nome da OAB de Minas Gerais, subsecretaria de Fora, da Comissão de Direitos Individuais e Coletivos do Trabalho, mas, assim, vou até aceitar a oferta da senhora. Assim que tiver novas oportunidades, nós vamos convidá-la novamente, porque foi maravilhoso. Eu até também a palavra para a Paula. Né? Eu vou passar também a palavra para a doutora Paula para fazer os agradecimentos dela. Mas, muito do fundo do coração, muito obrigado. obrigado. Palavras gentis. Doutora Janete, estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Sim. Ah, sim. Eu queria agradecer imensamente mais uma vez a senhora, porque, como eu disse, eu sei que o tempo da senhora é bem sobrecarregado, eu acompanho a senhora, a palestra foi incrível, e realmente eu espero que a gente possa contar com a senhora futuramente, né? É uma coisa, o lado bom da internet é esse, né? A gente se conecta facilmente. A senhora aí no Rio Grande do Sul, a gente aqui em Juiz de Fora, e deu tudo certo, né? Deu um probleminha lá no início, mas isso faz parte. É para gente ficar tenso, porque aí é boa a adrenalina, né? Realmente, dá
aquela tensão e depois deu tudo certo, foi maravilhosa, muito obrigada mesmo. Eu acompanho a senhora, eu sou super fã da senhora, né, das palestras da senhora. E sem contar a simpatia, que a senhora foi uma simpatia que só desde o início até hoje comigo, né, me atendendo, conversando comigo, muito obrigada mesmo. Eu agradeço meu nome, em nome da comissão, da OAB de Juiz de Fora. E eu também vou agradecer aqui o Marco pela parceria, né, para organizar esse evento, a OAB também, que nos proporcionou essa oportunidade, né, que eles nos auxiliam muito. E a todos que estão nos assistindo também, muito obrigada pela presença, gente. E a senhora, mais uma vez, muito obrigada mesmo. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai de novo em outra palestra. Vamos prosseguindo. Muito obrigada. Gente, obrigado a todos, então. Uma excelente noite a todos. Para a Carol também, da OAB, que nos deu apoio aqui nessa palestra. Muito obrigado. Um grande abraço e uma excelente noite. Obrigado. Um abraço a todos. Tá. Eu vou aproveitar aqui também, gente, só fazer mais um convite para a palestra de amanhã. Amanhã vai ter a última palestra organizada pela nossa comissão. Então, aqueles que ainda não se inscreveram e puderem, nem quiserem, vai ser sobre o tema LGPD, que vai ser com a doutora Ivani. Então, aqueles que não se inscreveram e quiserem, ainda vai ter oportunidade, né? Ainda tem vaga, vai ser a última palestra da comissão. Então, manda um link para mim, Paulinha. Manda para mim que eu vou me inscrever. Eu vou mandar nesse tema. Vou mandar sim. Será um prazer. Tchauzinho. Realmente, vai ser um prazer ter a senhora. A todos que assistiram. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado a todos e boa noite.